Muito boa tarde aos participantes do Brasil, de Portugal e do resto do mundo. Sejam bem-vindos a mais um evento das 24 horas da paz, totalmente gratuito e em português. Este evento é oferecido pela Paz, uma organização sem fins lucrativos, dirigida para a comunidade com mais de 100 mil membros. Para mais informações, acedam a www.sqlpass.org. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, Apex SQL, Pluralsight, SQL Century, Headgate, pelos fantásticos prémios que nos ofereceram para nós sortearmos no final de cada dia a quem preencher os questionários no final de cada sessão. Queria também relembrar os próximos eventos de SQL Saturday, no próximo fim de semana em Brasília, dia 21 de novembro, e dia 20 de fevereiro em Lisboa, Portugal. Eventos a não perder. E agora, sem mais demoras, passo a palavra a Marcos Frécia, que irá falar sobre alta disponibilidade no Azure com SQL Database. Marcos. Vamos lá. Pessoal, vamos. Vocês conseguem ver a minha tela perfeitamente aí? Sim. Legal. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer aqui a presença de todos vocês. A gente hoje vai discutir um pouquinho aqui sobre alta disponibilidade com o Azure SQL Database. A gente já falou, a gente já teve uma sessão, né? Hoje a primeira sessão foi mostrando o que é o Azure SQL Database e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre alta disponibilidade. Eu vou tentar deixar essa sessão para vocês o mais simples possível, para que todo mundo possa sair daqui entendendo pelo menos como que funciona a alta disponibilidade, né, na nuvem. Bom, o meu nome é Marcos Frécia, eu sou MVP em SQL Server. Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aqui estão os meus contatos. Então, eu sou MVP em SQL, como eu já tinha dito previamente. Eu também trabalho como DBA em SQL Server na Dell, aqui do Brasil. Também sou owner e instrutor do Learning 365, que é uma empresa de treinamentos online aqui no Brasil. A gente tem, inclusive, treinamento aí de SQL Database. Fica aí o meu blog, o meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí pelo meu e-mail, via Facebook, via Twitter ou até mesmo LinkedIn. Então fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo com as suas dúvidas. Vamos lá então falar um pouquinho sobre hoje o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje então é um pouco sobre um overview de alta disponibilidade. Nada muito complicado, bem simples. E falar quais são as opções que a gente tem dentro do SQL Database, né? E mostrar para vocês o que a gente pode fazer na nossa aplicação aí para quem está iniciando um negócio no Azure. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, qualquer projeto que a gente faça hoje de alta disponibilidade, o mínimo que a gente pode esperar é ter um business plan, né? Falando sobre a continuidade desse meu negócio. E o que seria essa continuidade do meu negócio, né? Desculpa. Sendo bem, passando o termo bem genérico, continuidade do negócio nada mais que a habilidade, né, de um serviço ou de um negócio poder continuar. A minha empresa poder continuar a trabalhar, a gerar receita, mesmo quando ocorre, né, um evento um evento de desastre, por exemplo. Aconteceu, corrompeu meu banco de dados, corrompeu, sei lá, meu servidor desligou, não quer mais funcionar. Eu tenho que ter um plano de negócio escrito para tentar entender o quanto que eu posso ficar offline, não posso, o quanto de dados que eu posso perder, o quanto que eu não posso. Cada serviço, né, ele precisa, então, estar documentado com esses processos
esses procedimentos e essas métricas, que eles vão te ajudar então a mensurar, né, se o negócio ele pode ou não continuar sem a interrupção. Onde que a gente coloca em prática todo esse plano que a gente tem na tela aí, por exemplo? A gente coloca em prática no momento do teste de disaster recovery, né? Muitas empresas elas praticam esse teste que é o quê? Mover os seus dados de produção, digamos, para o seu ambiente de DR, simplesmente para provar que eu consigo manter o meu ambiente online caso ocorra algum problema na minha infraestrutura em produção. Nessa tabelinha, então, focando agora um pouquinho dentro do Azure SQL Database, ele mostra para nós o que a gente tem de opção, o que a gente tem de serviço disponível falando em continuidade do negócio dentro do Azure SQL Database. Então, a gente sabe aí que dentro lá do Azure SQL Database, a gente tem lá 3 Service Tiers. A gente tem o Basic, o Standard e o Premium, né? Cada um tem níveis de performance diferentes. Isso a gente já viu hoje mais cedo. Dentro desses níveis, a gente tem aí Geo Restore, não é o assunto hoje desse nosso webcast, né? Mas a gente, dentro do Azure SQL Database, a gente tem a possibilidade de realizar Geo Restore, ou seja, eu tenho meu banco de dados rodando no Brasil, aconteceu algum problema com o meu data center aqui no Brasil, eu quero restaurar um backup desse meu banco no data center da Europa, por exemplo. Eu consigo perfeitamente com o Azure realizar esse procedimento. E quando a gente fala de Geo Restore, a gente tem aí algumas métricas como o ERT, né, ou seja, que é o Estimated Recovery Time. O que significa essa sigla? Basicamente é o tempo que eu posso ficar parado, que o meu negócio ele pode ficar parado, né, até voltar online. Ou seja, falando de Geo Restore, dentro do básico, eu posso ter aí um delay de até 12 horas para o meu negócio, digamos, ficar online. E isso, você pode ver que a gente leva ele tanto nos 3 Service Tiers, tanto no básico, no Standard e no Premium. Já falando do RPO, ou seja, o Recovery Point Objective, é o quanto de dados eu posso perder. Tá? Então, imagina aí que vocês ficaram 10 horas, 5 horas parado. Dentro dessas 5 horas parado, qual é o máximo de dados que você pode perder? Dentro do Azure SQL Database, você pode perder de 1 hora para baixo de informação. Então, é aceitável que, se eu precisar de um restore, de um Geo Restore, eu posso ter até 1 hora de perda de dados. Tá, pessoal? Então, isso é bem importante a gente lembrar. Quando a gente já passa para níveis de replicação, você pode ver que esses números eles já mudam bastante. Então, a gente vai ver ali que a gente tem o Standard Geo Replication e a gente tem o Active Geo Replication. A gente vai ver depois o que significa cada uma dessas opções. Mas a gente já consegue ver que, quando a gente está falando de replicação dentro do SQL Server, dentro do SQL Database, me desculpa, a gente já tem um número muito menor do tempo que a gente pode ficar parado e até mesmo um tempo muito menor do tanto de dados que a gente pode perder. Então, se você estiver utilizando, por exemplo, aí, digamos, Active Geo Replication ou Standard Geo Replication, você pode até 5 segundos de dados. Tá? Existe, então, é documentado esse nível de RPO e de ERT para o usuário. Bom, falando de replicação agora, a gente tem algumas maneiras de como os dados são replicados dentro do SQL Database. A primeira delas é a replicação interna. Eu tenho a minha base de dados, ela está online, está acessível, eu tenho a minha aplicação e esses usuários acessam essa base sem problema nenhum. Automaticamente, o que a Microsoft garante? Que dentro do data center, que é aquele banco de dados primário está localizado, eu tenho até outras 3 cópias. Então, digamos aí, você pode ter até 4 cópias possíveis desse seu banco de dados no mesmo data center. Se esse seu banco de dados primário
cair, acontecer alguma falha com ele, automaticamente você é redirecionado para uma dessas cópias. E essa replicação, esse failover, digamos assim, ele é automático. Tá? Então, na replicação que ocorre dentro do seu data center, né, digamos que eu tenho a minha base aqui no Brasil, eu posso ter até 4 cópias possíveis. Se uma dessa cópia primária falhar, o Azure automaticamente faz o failover dos meus usuários para aquela outra base. Isso é replicação síncrona, tá, pessoal? É importante lembrar que dentro do meu data center, a informação ela é síncrona. Então, ao mesmo tempo que eu faço um commit, né, faço uma confirmação desses meus dados em produção, na minha base primária, a cópia desses dados é levada automaticamente para as outras réplicas. Você pode me perguntar, que tecnologia é utilizada para fazer essa replicação? Always on. Tá, pessoal? Internamente, tanto replicação standard ou ativa, a gente vai utilizar o Always On, né? A Microsoft, você como usuário, consumindo os dados do SQL Database, você não vê que você está conectando, está utilizando uma estrutura de Always On, mas internamente a Microsoft cria para você. Legal, replicação síncrona. Depois a gente tem a Standard Geo Replication. Apenas para exemplificar, a Standard Geo Replication está disponível na Service Tier Standard e na Service Tier Premium. E depois a gente vai entender por que o nome Standard. Eu vou, na demonstração, mostrar para vocês um pouco mais sobre isso. Na replicação Standard, então eu tenho lá o meu banco de dados primário, eu tenho os meus usuários, eles acessam esse meu banco sem problema nenhum. E com isso, dentro daquele meu data center, eu tenho as cópias desses meus dados. Legal. Todas as cópias estão íntegras. Imagina que ocorreu lá na Microsoft, no data center do Brasil, ocorreu um evento que todo o data center foi prejudicado. O que acontece? Nesse momento, os seus usuários precisarão acessar uma segunda cópia que está num outro data center. Então, você tem a opção lá no SQL Server, na console do Azure, desculpa, de configurar essa replicação standard. Então, lá ele fica online e os meus usuários acessam normalmente. Vai continuar acessando. Essa replicação, pessoal, ela é assíncrona. Legal? Além dela ser assíncrona, um outro detalhe que é bastante importante a gente frisar aqui é o que eu estou pagando aqui nesse caso? Você está pagando apenas pela base que você está mantendo do outro lado. A replicação de informação entre o servidor source e o servidor de destino, ou seja, Marcos? Marcos, não estou a ouvir. Marcos? Marcos, não estou a ouvir. Marcos, estás-me a ouvir? Vitor? Ok, já estou a ouvir. Estou ouvindo. Até que parte que você pegou aí? Ó? A replicação assíncrona, que podem perder alguns dados. Beleza. Tá. Então vamos lá, deixa eu só passar aqui. Então, como eu estava falando, pessoal, essa replicação na Standard, né, a georreplicação, ela é assíncrona, né? Ou seja, eu confirmo o meu dado no meu data center que eu estou hospedando no meu banco de dados primário, essa informação é comitada, né? O meu usuário recebe a confirmação de que essa informação está confirmada com sucesso, e aí essa informação é levada para uma fila que vai ser encaminhada para o meu
data center de destino, né, que é onde eu mantenho uma cópia. Para vocês entenderem também o que é cobrado nessa replicação. É cobrado apenas a hospedagem do banco de dados no destino. Ou seja, você tem um banco de dados hospedado no data center do Brasil e você tem um banco de dados hospedado no data center da Europa. É isso que é cobrado, a hospedagem de cada banco de dados. A replicação, por exemplo, entre Brasil e Europa não é cobrada pela Microsoft. Essa replicação ela é totalmente gratuita. Tá? Isso é muito importante também a gente frisar. Vocês viram aqui que tinha uma diferença também. Eu tinha minha base de dados lá primária. Só quando eu fiz o failover dos meus usuários para minha base secundária, é porque ela ficou online. A gente vai ver aqui agora na replicação ativa que ela é um pouquinho diferente. Ó. Eu tenho o meu data center aqui no Brasil, tenho a minha base de dados. Os meus usuários estão acessando essa base sem problema nenhum. Dentro desse mesmo data center, eu tenho as minhas cópias, né? Como eu já tinha explicado anteriormente. Minha base está íntegra, legal. No mesmo momento que eu crio uma replicação, uma georreplicação ativa, o meu segundo ambiente ele fica online. O que eu posso fazer nesse segundo ambiente? Apenas leitura. Tá, pessoal? Então, assim, qual a diferença entre o standard e a ativa? Na georreplicação standard, você não consegue acessar a base secundária. Ela fica, digamos, uma espécie de offline para os usuários. Se você tentar acessar, você não vai ver nenhuma tabela, não vai ver nenhum registro, né? Não vai ter informação nenhuma para você consumir. Isso é na Standard. A Standard está disponível tanto na Service Tier Standard ou na Service Tier Premium. Já na georreplicação ativa, a base secundária ela fica online para os meus usuários. Então, digamos que a minha aplicação pode ter cargas de leitura e escrita na base primária, né, que fica lá no data center do Brasil, porém eu posso ter o meu reporting apontado para o meu banco de dados que está no data center da Europa. Esse banco ele fica online apenas para a leitura, tá, pessoal? Então é bem importante lembrar disso aí. Os meus usuários conseguem acessar. Se acontecer uma falha, o que eu vou ter que fazer? Apenas tornar esse meu banco de dados no data center da Europa ativo. Outro detalhe aqui que é muito importante a gente lembrar, né? A gente está acostumado com alta disponibilidade do SQL Server e do próprio Windows na versão on-premises, né? Nessa versão que você tem dentro da sua empresa. Nessa versão que você tem dentro da sua empresa, você consegue, por exemplo, configurar o failover automático. Ou seja, aconteceu algum evento, aconteceu algum problema, a sua base de dados é feito o failover para o servidor secundário automaticamente. No SQL Database isso não acontece, tá, pessoal? Todo failover e o próprio failback é manual. Por que isso acontece? Por que a Microsoft não faz failover automático? Tem-se uma premissa que você conhece muito melhor a sua aplicação do que a Microsoft conhece. Além disso, para a Microsoft, o melhor momento de fazer o failover pode não ser para você o melhor momento de fazer o failover. Então, a Microsoft está dizendo para você, bom, eu te concedo alta disponibilidade, você pode configurar. Mas você que vai configurar quando você quer realizar o failover ou não. Tá? Então, digamos assim, você está com a sua aplicação funcionando, ocorreu um problema no data center do Brasil. Como que eu faço essa mudança para o data center da Europa? Eu vou ter que ir lá na minha console do Azure, terminar a sessão de replicação e dizer que a minha base de dados no data center da Europa é a base de dados que está em produção nesse momento. Tá, pessoal? Essa é uma diferença que a gente tem que tirar um pouco desse pensamento quando a gente sai da versão on-premises e vai para a versão na nuvem. Eu vou passar aqui agora, a gente vai passar para a demonstração, né? A gente vai conhecer um pouco mais como que funciona. A gente vai configurar aí os 2 níveis de alta disponibilidade. E eu vou fazer alguns
alguns testes para vocês. Bom, pessoal, eu tenho aqui minha console no Azure. Acredito que vocês estejam vendo, né? Eu tenho aqui o meu de dados SQL. Eu não vou ficar aqui passando desde o início, mas vocês já tiveram a primeira sessão lá de SQL Database para mostrar como que a gente cria um banco. Mas vamos lá. Vamos falar de autodisponibilidade. Como que eu crio os meus bancos de dados para serem autodisponíveis? Primeiro passo, eu tenho que criar esse meu primeiro banco de dados, né? Então eu vou criar aqui um 24 horas PT, português. Vou escolher a minha assinatura aqui. Posso escolher a Service Tier. Ó. Lembrando para vocês que a gente tem 3 Service Tiers, né? Com DTUs diferentes. Eu não vou entrar nos detalhes aqui agora o que significam DTUs. Vou criar primeiro aqui no nível Standard. Vou criar aqui um S0. Vou escolher um servidor. Você pode ver ó, que eu tenho um servidor aqui que eu já criei, como eu também posso criar um novo servidor. Eu vou mostrar esse passo de criar um novo servidor de banco de dados. Então, estou escolhendo aqui essa opção, vou clicar em próximo. Vou criar aqui um usuário e senha. E vou escolher onde que eu vou hospedar esse meu banco de dados. Bom, eu vou escolher aqui para hospedar, por exemplo, vamos escolher aqui para ser no oeste dos Estados Unidos. Vou clicar aqui em confirmar e ele vai criar o meu banco de dados. O primeiro passo que ele vai fazer é criar esse meu servidor. Tá? Então, ele está criando aqui o meu servidor de banco de dados e agora vai criar o banco. Não vai demorar muito aí para ser criado esse meu banco. Geralmente, essa opção ela é rápida, vai levar aí algo em torno de 1 minuto. Nesse momento, a gente pode, por exemplo, validar aqui as nossas opções. Vamos ver que eles estão criando. Então, vamos só aguardar que ele crie, né, esse banco de dados aí com sucesso. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos. Pessoal, outra coisa também que eu gostaria de mostrar, aproveitando enquanto está criando o banco de dados aqui, eu estou usando a console, né, antiga, digamos assim. Por quê? Atualmente a gente já tem uma nova console para utilizar o Azure. Você pode ver que o endereço aqui ó, é manage.windowsazure.com. Se você vir aqui em portal.azure.com, você tem a nova versão da console, né, do Microsoft Azure. Se você perguntar para mim qual eu gosto mais nesse momento, qual a console que eu prefiro a console antiga. Isso é só a minha opinião, pessoal. Vocês podem usar a console que vocês acharem aí mais útil. Mas eu acho essa console um pouco mais simples, ela não tem... ela não está tão carregada de informações assim, e então eu acho ela um pouco mais trivial para a gente trabalhar. Mas nada impede de vocês também virem aqui na nova console, e aqui ó, tá todas as opções. Então eu vou aqui em SQL Database, posso aqui clicar e eu tenho aqui ó, o meu banco de dados, sem problema nenhum. Tá? Deixa eu só dar um refresh aqui para garantir se já criou esse meu banco de dados com sucesso, para a gente poder continuar. Então, pessoal, você viu aí, ó, você pode usar qualquer uma das duas consoles. Vocês podem ficar aí à vontade de qual console você quer utilizar. Não tem assim, não, você precisa usar essa ou você precisa usar aquela. O que vai acontecer agora, daqui em diante, acontece o seguinte. Algumas funcionalidades que são existentes, e aí eu vou falar aqui apenas de SQL Database, algumas funcionalidades podem não estar disponíveis nessa console antiga. Então, dependendo da funcionalidade, você precisa ir para a nova console para poder utilizar, né, o recurso. Então, eu tenho o banco aqui, ele está online, tá, pessoal? Vou clicar aqui nesse meu banco, eu tenho aqui, ó, a URL, o servidor, ou seja, esse aqui vai ser o caminho que eu vou utilizar para poder me conectar. Então, eu tenho uma máquina virtual aqui. Deixa eu mudar aqui para Windows Authentication. E vou aguardar aqui para ele se conectar. Tá?
Essa conexão, ela não demora muito, né? Uma conexão, você pode ver que ela até é rápida. Você pode ver aqui que eu tenho meu banco. Não tenho nenhuma tabela criada. Eu vou criar aqui uma tabela bem simples, tá, pessoal? Não vou colocar informações aqui muito elaboradas, mas é apenas para a gente exemplificar como que funciona, né? Essa transmissão de dados aí de um data center para outro. Então, deixa só abrir aqui. Beleza. Então, eu vou criar aqui uma tabela create table tb pedidos. ID, int, identity, primary key. Vou criar aqui, até tenho, mas não vou usar esse aqui não, vamos lá. ID cliente, int, valor pedido. Então vamos lá, vamos inserir alguns dados nessa TB pedidos. Vamos inserir aqui. Vamos criar essa tabela. Legal, tabela criada. Só estou inserindo aqui 500 registros nesse meu banco de dados. Deixa eu só já realizar uma contagem from TB pedidos. Vamos só aguardar que esses 500 registros sejam inseridos. With no lock. Opa. Vamos levar aqui para uma outra seção. Bom, você vê aqui que os meus dados eles foram inseridos. Então eu tenho aí 500 registros. Vamos lá. Agora eu preciso criar, né? Eu preciso tornar esse meu banco altamente disponível. Então, qual é o primeiro passo a ser feito? Eu tenho esse meu banco aqui, até estou voltando para a tela anterior. Vou clicar nesse banco de dados e eu tenho a opção aqui, replicação geográfica. Clico nessa opção e aqui embaixo eu tenho uma outra opção chamada adicionar secundário. Vou clicar nela. Você pode ver que como eu escolhi, como eu estou no Service Tier Standard, aparece para mim apenas o tipo de secundário selecionado como online ilegível. Né? Seria mais ou menos aí, o banco de dados está online, mas não está acessível para a minha aplicação. E ele está perguntando qual é a região do destino. E está perguntando aqui se tem um servidor lá e se eu quero criar. Você pode ver que no Standard, ó, ele já sugeriu um servidor para mim, para eu mover esses dados. Tá? Então ele não deixa nem eu alterar essa opção. Vou aqui selecionar um novo servidor de banco de dados. Vou colocar o nome do logon. Você pode ver que eu estou mantendo o mesmo nome, tá, pessoal? Aí fica a critério de vocês. Vocês podem ter credenciais diferentes para os serviços. E eu vou criar. Aqui ele está afirmando assim, ó, você está criando um banco de dados secundário. Você sabe que isso vai ter um impacto na sua cobrança? A única coisa que você tem que fazer é confirmo que vai ter um impacto na cobrança e eu clico com OK. Porque a partir desse momento, o Azure vai passar a cobrar de você 2 bancos de dados, né, e não apenas um único banco. Deixa eu dar um refresh aqui na minha tela, apenas para a gente ver que o banco está sendo criado. Deixa ele abrir aqui para a gente. Vamos ver aqui, deixa eu clicar com refresh. Esperar ele. Replicação. Tá, ele criou.
mas ele não está criando a sincronização. Deixa eu fazer novamente aqui, pode ser algum problema na console, pessoal. Adicionar secundário, carregando o servidor. Deixa eu criar um novo servidor aqui. Beleza, usuário e senha. Confirmo que terá cobrança adicional. Agora, o que ele vai fazer? Adicionando um secundário, né, a esse banco de dados. Vamos voltar lá, vamos ver se ele vai fazer isso com sucesso. Está criando um novo banco de dados. Deixa eu ver aqui na minha console nova se realmente está sendo criado. Senão eu passo aqui para a console nova para ele realizar a criação. Deixa eu dar um refresh nessa. Vamos ver o que ele falou de problema aqui para mim. Pessoal, enquanto isso ele não... Eu vou tentar usar a console nova então, vamos deixar essa aqui de lado. Deixa eu clicar aqui nesse meu banco de dados, na console nova, basicamente a mesma coisa. Aqui eu tenho uma outra opção, ó, GeoReplication Role. O que eu vou fazer aqui? Vou configurar, né? Aqui você pode ver que ele já mostra de uma maneira um pouco mais intuitiva para a gente. Ele já vai mostrar onde que eu posso criar. Ó. Ele já mostrou aqui, você pode ver que está até em azul, aonde que eu posso criar esse meu banco de dados. A Service Tier tem que ser a mesma, tá, pessoal? Eu não posso mudar. Então eu tenho que ter o mesmo Service Tier tanto no database de produção como no DR. Aqui eu deixo as opções que estão. Server Name. Posso utilizar aqui um servidor que já existe. Então, ó, deixa eu selecionar isso aqui, ou eu posso criar um novo, se eu quiser também. Sem problema nenhum. Aí vocês que escolhem o que vocês querem fazer. Ó. Vou selecionar esse que já existe. E vou clicar em selecionar. Legal. Vou clicar em criar esse meu banco de dados. Ó, você pode ver aqui, ó, que ele está até criando essa replicação, tá, pessoal? Então, a gente pode voltar aqui, vamos fazer um refresh. Aqui está dizendo agora, ó, que eu tenho o banco de dados primário. Se eu for aqui no GeoReplication Role, ele está realizando essa replicação. O que eu vou fazer aqui agora? Quero me conectar nesse meu banco de dados. Então, deixa eu vir aqui, ó. Vou vir em SQL Database, novamente. Opa, beleza. Tem aqui esse meu servidor. Se a gente voltar lá no meu banco de dados, eu tenho aqui os databases, eu tenho meu banco de dados sem problema nenhum. Até agora não mudou nada. Deixa eu pegar aqui agora o meu outro servidor. Aqui. Deixa eu pegar o nome desse servidor. Opa. Legal, ó. Ele está dizendo ali que ele criou o secundário sem problema nenhum. Server. Deixa eu... Aqui. Vamos copiar.
Vamos colar aqui, vamos só alterar o nome desse meu servidor. Vamos se conectar nesse servidor. Você pode ver aqui que eu tenho meu banco de dados, mas não tenho tabela nenhuma. Se eu tentar abrir uma nova consulta, ele também não deixa. Ele está dizendo que eu estou tentando conectar num secundário que não está disponível para leitura. Tá? Então, esse é o modelo standard. Né? No standard eu tenho meu secundário, porém esse secundário ele não está ativo. Né? Ele está lá só esperando para que algum evento aconteça e eu seja redirecionado para o meu servidor secundário. Como que acontece um evento de failover, então? Aconteceu um problema, o que você tem que fazer? Vou dar um refresh aqui para ver o novo banco de dados. Beleza? Eu tenho aqui dois bancos iguais, 24HOPE PT, só que eu tenho um no servidor oeste e o outro no servidor do sul, dos Estados Unidos. Essa é a minha replicação. Quero desconstruir, né? Quero fazer um failover dessa minha informação. Vou vir aqui, cliquei lá em GeoReplication Role. Clico aqui no meu secundário e clico nessa informação aqui, Stop Replication. Aí ele vai falar, você está sabendo que você está removendo, né, a alta disponibilidade? Sim, eu tenho certeza que eu estou fazendo isso. Então agora ele vai desconstruir entre esses dois. Você pode ver aqui, vamos fechar. Deixa eu só dar um refresh aqui. Se eu voltar nesse banco de dados que está aqui no oeste dos Estados Unidos, você pode ver que agora eu não tenho alta disponibilidade configurada para ele. Então, se eu for aqui no meu banco de dados, deixa eu só dar um refresh. Esse é o meu servidor do sul dos Estados Unidos. Eu tenho aqui o meu banco. E aqui está a minha tabela. Se eu realizar uma consulta, Tá. Desculpa, pessoal. É que eu estou na base master. Deixa eu só fechar aqui. Tem que ser na base 24 horas. Legal. Tem aqui, 500 registros. Beleza? Digamos agora que eu tenho, então, eu queira configurar um secundário que aceite leitura. Então, o que eu precisaria fazer? Então, eu vou voltar aqui no meu banco de dados. Vou continuar com esse banco de dados que está hospedado lá no... Não, na verdade, esse aqui eu não vou conseguir porque ele está no Service Tier Standard. Agora eu vou criar um banco de dados no Service Tier Premium. Lembrando que no Premium a gente consegue criar alta disponibilidade com o secundário disponível para leitura. Então eu vou clicar aqui em adicionar. Deixa ele carregar a tela aqui para mim. E aí eu vou fazer o mesmo preenchimento de como se eu estivesse criando uma base. Então eu vou colocar aqui 24HOPE PT Premium. Servidor. Eu vou criar um novo servidor aqui para vocês. O legal da console nova, por exemplo, é que você pode dizer qual o nome do servidor. Lá na console antiga, quando eu fui criar um servidor novo, ele não deixa eu colocar o nome do server que eu quero. Já na console nova, ele deixa eu editar essa opção. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 24HOPE Premium PRD, no caso de production. Vou colocar aqui um login. Vou confirmar essa senha. Vou deixar aqui também no oeste dos Estados Unidos, sem problema nenhum. Cliquei com OK. Já está utilizando. Vou criar um banco de dados do zero, né? Qual Service Tier? Vou escolher aqui agora um Service Tier Premium. Então, vamos pegar aqui.
O legal da console nova também, outra dica é que ele já consegue carregar para você mais ou menos o que você vai gastar por mês. Então você consegue ver aqui, ó, quanto custa. Isso aqui está em reais, tá, pessoal? Então mais ou menos quanto custa para eu ter um banco de dados em cada service tier, com cada número de DTUs diferente. Vamos escolher aqui um P1. Vamos selecionar. A collation não vou mudar. Resource Group já pegou um automático. Só vou escolher a subscription aqui, vou colocar na minha subscription que eu tenho créditos. Ops. Aqui. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Tenho que criar aqui novamente o banco porque eu mudei algumas opções. 24 Hope PRD de production. Opa. SQL Service. West Europe. Deixa eu mudar aqui para o Estados Unidos. Não vai aparecer. Isso, aparece aqui. Beleza. Vamos criar esse banco de dados. E aqui agora é a criação de um banco, né, do zero novamente. Então deixa ele criar esse banco, ele está aqui, ó. Outra coisa legal também, que se você achar interessante, nessa nova versão da console, você consegue, por exemplo, pinar o que você quer que mostre, digamos, na tela inicial, né? Então você consegue, por exemplo, você usa esse banco direto, você pode criar como se fosse um atalho na sua console aqui para utilizar o banco. Então, você teria essa opção, se você achar interessante. Aqui no Standard agora a gente vai poder, por exemplo, ver que a gente consegue criar um banco no Data Center, no caso lá do oeste dos Estados Unidos. A gente vai criar uma réplica ativa desse banco de dados. Nessa minha réplica ativa, eu vou setar ela para um outro servidor que fica num outro Data Center, pode ficar num outro continente. E quando eu estou trabalhando com a Service Tier Premium, eu consigo, então, utilizar, né, o segundo banco como leitura. Então, eu tenho essa opção para ser utilizada. Isso é até mais interessante, porque já que você está pagando, né, por essa segunda base, seria mais interessante se você pudesse utilizá-la para quando você achasse necessário. Deixa eu voltar aqui em SQL Databases. Outra coisa legal aqui de fácil identificação também, ó, como eu estou criando múltiplas bases com o mesmo nome, por exemplo, eu consigo ver aqui o pricing tier, né? Então eu consigo ver aonde que ela está sendo encaixada para eu pagar. Se está sendo no Standard, Premium, Basic, qual o número de DTUs, né, de cada Service Tier. Vamos dar um refresh aqui. Vamos ver se está criando ainda esse meu banco de dados. Vamos aguardar aí só mais um minutinho no máximo para esse banco terminar de criar, pessoal. Bom, alguém tem alguma dúvida por enquanto até aqui? Quer perguntar alguma coisa? Aproveitar aqui. Estou esperando mesmo para fazer a criação desse banco de dados. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, é só postar, né? Só realizar a pergunta, a gente consegue responder aí para vocês. Beleza, deixa eu dar só um refresh nessa console aqui, vamos ver se está tudo certo. Pessoal, só para deixar claro também, né, esses problemas de refresh que está acontecendo, que eu estou tendo que fazer o refresh, pode ser também por problemas do próprio navegador, tá? Eu estou utilizando o Firefox. A princípio, todos os navegadores são suportados. Você poderia utilizar aí o Firefox, o Chrome e o Internet Explorer, no caso, agora o Edge. Então, todos esses navegadores são suportados, tá? Mas eu posso ter problemas aqui mesmo, poderia ser mais com o banco de dados.
Então, ó, você viu aqui que eu já estou na console antiga, aqui, ó, já está aparecendo o meu banco de dados que eu criei. 24 horas, português, underline premium. Deixa eu vir aqui para o SQL Databases. Tenho aqui, legal. Vamos nos conectar, né, nesse servidor. Show Database Connection Strings. Desculpa, pessoal. Esse aqui eu não vou utilizar. Vou utilizar esse cara aqui. Deixa eu copiar. Beleza, deixa eu só ver se eu consegui copiar aqui com sucesso. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Fechou aqui. Ah, peraí. Peraí, pessoal. Deixa eu só anotar aqui esse endereço desse servidor aqui. 24 horas. PRD. Deixa eu voltar lá para o meu servidor. Vamos se conectar aqui. Só vou mudar aqui o nome do server. E eu vou me conectar no meu banco de dados Premium. Eu tenho meu banco aqui então, ó, 24 horas de PS Premium. Não tenho nenhuma tabela. Vou abrir aqui uma nova aba para esse meu banco e vou criar a mesma tabela que eu criei anteriormente, só para exemplificar. Então, eu estou criando aqui minha tabela de pedidos, vou inserir agora, ao invés de 500, vou inserir só 50. Tá? Só deixa eu fazer uma consulta aqui para confirmar que está tudo certo. Beleza, 50 registros. Agora deixa eu voltar lá para minha console. E o que eu vou fazer? Vou configurar então a alta disponibilidade ativa para esse meu servidor. Então agora aqui, já é o Replication Role. Vou clicar nessa opção. Agora você pode ver aqui ó, que ele está me dizendo, legal, o seu recomendado é colocar o seu banco de dados no data center lá do sul dos Estados Unidos, mas você pode escolher para onde você quiser. Então, ó, deixa eu usar o recomendado aqui para ser mais tranquilo. O Pricing Tier, a gente está utilizando, ó, se eu voltar aqui na console, eu criei errado. Ah, criei errado. Caramba. Vamos lá, peraí. Deixa eu mudar aqui essa opção. Bom, pessoal, só o que eu estou fazendo pela console antiga, porque eu sei de cara onde que é o caminho, mas eu só estou atualizando a camada de serviço. Isso é online, tá, pessoal? O que ele vai fazer aqui agora, ele vai mudar a Service Tier de Standard para Premium, né? Para eu poder fazer a demonstração da alta disponibilidade. Beleza? Então deixa eu só... Ó, a operação está em andamento. Pode ser que ele demore um pouquinho aqui, então deixa eu, para ser mais rápido, deixa eu até criar um novo banco de dados aqui. E deixa eu já criar ele corretamente. Deixa eu criar ele 24 horas PES Premium. Premium P1, escolher um servidor.
Vou colocar aqui nesse servidor de produção. Ok. Deixa ele criar o banco de dados aqui. Enquanto isso, já vamos ver se ele foi, se já foi movido aqui para a Premium. Bom, ainda não. Ele está realizando essa mudança. Enquanto isso, deixa ele criar esse banco de dados. Deixa eu só refazer aqui. Só aguardando mais alguns minutinhos, pessoal. E a gente já finaliza essa demonstração. Beleza, deixa criando aqui. Beleza. Pessoal, alguma dúvida até o momento? Alguém? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só... Há aqui umas perguntas, Marcos. Temos? Então pode fazer, por favor. Temos aqui do Alexandre Rodrigues, que pergunta se o SQL Database suporta o GeoReplication com uma base secundária de um SQL Server on-premises. Não, nesse momento você consegue fazer georreplicação de SQL Database apenas entre bancos que estão no SQL Database, tá? Você ainda não consegue adicionar on-premises aí na jogada. Falando de georreplicação, tá? Você teria a possibilidade, por exemplo, de configurar um datasync, né? E esse datasync você consegue fazer a conversa entre on-premises e banco de dados na nuvem. Mas nativamente você não consegue adicionar on-premises, tá? Ok, tem aqui outra. Tem outra pergunta? Sim. Pode falar. Do Patrick. Tenho que realizar um failover manual, beleza. Porém, sempre que vou ter que alterar uma aplicação, o endereço da conexão não tem nenhum AGL? Não tem nenhum AGL, tá? O que você pode fazer na sua aplicação é a sua aplicação suportar as duas strings de conexão. Geralmente, o que eu vejo o pessoal fazer muito por aí é o seguinte: você pega a sua base de dados e na sua aplicação você tem as duas strings armazenadas. E aí você pode realizar, digamos, testes de conectividade. Não conectou no primário, a sua própria aplicação já tem que fazer o redirect da informação utilizando a string de conexão que aponta para o servidor secundário. Automaticamente não existe, digamos, um DNS, por exemplo, ou um próprio AGL. A sua aplicação vai ter que tratar esse detalhe. E uma última pergunta do Eduardo Silva. Pensando em disponibilizar o servidor secundário para uma aplicação de relatórios, é possível garantir aos usuários uma fonte confiável em relação ao tempo de atualização dos dados no servidor secundário? Existe uma garantia da Microsoft em relação ao tempo de replicação entre os servidores? Os locais físicos? Sim. A Microsoft tem. Sim. Posso? Então, a Microsoft tem lá o RPO, que depois eu volto lá no slide para você ver. O tempo de replicação é menor que 5 segundos, se eu não me engano, tá? Mas assim, tudo vai depender do workload que você está trabalhando. Você não vai querer inserir 1 milhão de registros e querer que esse 1 milhão de registros estejam em 5 segundos no data center secundário. Mas, para via de regra, sim. Existe um RPO aí. Existe uma maneira de poder garantir essa informação. Os locais físicos dos servidores interferem muito com esse fator devido à latência? Não, internamente a replicação é síncrona, né, tá? Então não existe latência de data center internamente. Você terá latência
é quando você estiver falando aí de data centers remotos, né? Por exemplo, se eu tenho lá aqui no Brasil, tenho meu banco de dados, aquelas cópias elas são síncronas, então se acontecer algum problema naquele momento e a Microsoft fizer o failover, todos os dados estarão garantidos lá na base secundária dentro daquele mesmo data center, né? Ali é garantido, você não terá latência. Beleza, inseri os 50 dados aqui que eu queria. Então, ó, esse é um banco de dados no Service Tier Premium. Vou adicionar aqui agora, então, uma replicação geográfica. Adicionar secundário. Agora você vê que quando eu estou com Premium, ó, quando eu estou no Service Tier Premium, eu posso escolher o que eu quero. Ó. Se eu quero só que ele esteja online, mas não esteja acessível, ou se eu quero que ele esteja somente leitura. Então, eu coloco aqui. Posso escolher aqui, por exemplo, o Data Center, vou deixar o recomendado pela Microsoft. E posso escolher um servidor disponível. Então, ó, eu vou selecionar esse cara aqui. Aí ele vai me perguntar, ele vai dizer que vai gerar cobrança extra. Eu clico com OK. E agora ele vai adicionar esse meu banco de dados. Ó, você viu aqui, ó, que já aparece o meu banco de dados sendo criado no servidor do leste dos Estados Unidos. E qual o status da replicação? O status da replicação está pendente, né? Ou seja, ele está transferindo, está fazendo a criação de base lá no servidor leste e agora está aplicando as informações. Como eu tenho pouca informação, essa replicação, essa primeira replicação não demorará para acontecer. Já deixa eu voltar aqui para esse servidor do leste, ó. A gente pode ver que é esse aqui, que está selecionado. Deixa eu dar um refresh. Você pode ver que o meu banco de dados já aparece aqui, tá? Vamos esperar ele replicar a tabela. Deixa eu só ver aqui pela console. Tá, ainda está pendente. Só vou preparar aqui então o seguinte. Vamos fechar essas outras abas apenas para a gente terminar. E agora eu só vou abrir uma nova aba aqui com esse banco de dados Premium. Tá, ainda não está disponível. Deixa eu terminar a operação aqui. Tá, legal, está propagando as informações, não vou querer me adiantar aqui. Enquanto isso, Vitor, a gente tem mais alguma pergunta do pessoal? Não. Temos 3 minutos. Tá, tranquilo. A gente vai conseguir fazer aqui, terminar corretamente. Pessoal, está copiando, ó, então você pode ver que o banco de dados que eu tenho aqui no oeste já foi criado lá no leste dos Estados Unidos e agora essa informação ela está sendo copiada, né? Eu estou propagando a informação que eu tinha em prod, que eu tinha em produção, estou levando essa informação para o meu servidor de EDR. Tá? Legal, está online, ó. Você pode ver aqui que a replicação dele ele mostra, ó, quem que é o primário e quem que é o secundário. Vamos voltar aqui para o meu servidor. Vou dar só um refresh aqui nesse server. Legal. Você pode ver que eu tenho aqui as duas tabelas, ó. Agora já tem a tabela aqui no servidor secundário. Vou abrir uma nova aba. Ó, essa minha informação ela fica disponível para leitura, tá? Se eu inserir mais 50 registros, você viu, não demorou aí nem um segundo para inserir essa informação. Vou inserir mais informações aqui. Ó, você pode ver que as informações estão sendo levadas para o servidor de destino, né? Então, estão sendo levadas lá para o meu servidor de EDR. Ó. Você pode ver que nem terminou a execução aqui ainda, ó, mas as informações estão sendo replicadas. É claro que aqui a minha carga de trabalho é apenas para demonstração, é muito mais leve. O que vai mandar muito aqui é o Service Tier que você tem escolhido, né?
claro, também e a carga de dados que você está querendo levar para o seu Azure. Se você tiver muitos dados a serem replicados, é óbvio que isso vai gerar uma latência. Tá? Então, irá depender muito aí do nível de informação que você trabalha, né? Com a quantidade de informação que você trabalha. Se eu voltar aqui na console e quiser desconstruir essa informação, você pode ver apenas para confirmar, ó, que essa base é apenas leitura, tá, pessoal? Então aqui, ó. Ó, você pode ver que a base está apenas em read-only, então eu não consigo escrever nesse banco de dados. Deixa eu parar aqui. Replicação geográfica e vou parar o secundário. Ó. Eu vou parar. Parei a replicação. E aí ele está enviando a informação para o servidor e vai parar. Ó, ele termina a conexão, como você pode ver, tá, pessoal? Eu preciso me conectar novamente. E agora a informação passa a ser inserida no meu servidor primário. E agora você pode ver que não existe aqui, deixa eu até ele atualizar, mas não vai existir mais nenhuma relação de replicação entre eles, tá? Então será aí o banco de dados primário e assim por diante. Ok, Marcos. A informação continua aqui. Tá, deixa eu só voltar aqui então. Pessoal, quem tiver perguntas, eu sei que o tempo já estourou, mas quem tiver perguntas, vocês podem me mandar e-mail, tá? Entrem em contato comigo, vocês podem procurar aí para o Marcos Fressi aí, procurem meu blog, meu Twitter e entrem em contato comigo. Quero agradecer muito a presença de todos vocês, tá? Obrigado por estarem aqui. Bom, e até a próxima. Obrigado pela oportunidade também, Vitor, e um abraço a todos. Nós é que agradecemos e obrigado a todos por participarem. Preencham os questionários no final para ficarem habilitados a um prémio no final do dia. Obrigado, Marcos, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.